transformar. Para isso estamos aqui. É época de ajudar a nossa paróquia, ajudar a nossa igreja, mas também é época de fortalecer, de reavivar a nossa fé, de colocar fogo na nossa alma. E é com essa intenção que nós vamos iniciar esse nosso momento, invocando sobre nós a Santíssima Trindade, cantando. Nós possamos ficar de pé nesse momento. Do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para que estamos aqui, meu irmão? Para louvar e agradecer. Mais forte para Jesus. É para isso que estamos aqui hoje, para louvar, para agradecer os dons de Deus, para agradecer homens santos, a exemplo de São Sebastião, que é colocado na nossa vida cristã para ser exemplo, para ser intercessores, para ser aqueles que nos encaminham em direção a Jesus Cristo, em direção à salvação. Por isso precisamos da Santíssima Trindade, do Deus Pai que nos criou, do Deus Filho que nos amou e que se entregou na cruz por nós, e do Deus Espírito, porque o Deus Espírito é a força que nos conduz em direção a Jesus Cristo, é a força que transforma o nosso coração, é a força que tira todos os empecilhos para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. É a força que nos conduz em direção à luz. Por isso, nesse momento, meu irmão, minha irmã, eu convido a você a clamar o Espírito Santo de Deus, a invocar o Espírito Santo de Deus, que possa fluir no seu coração, no seu corpo, na sua alma. Cantemos, clamando pelo Espírito Santo de Deus. Tuas mãos para o céu. Sobre os corações toda a graça do Pai. Deixe o Espírito Santo descer sobre você. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, flui em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, flui em mim. Vai sentindo a força do Espírito Santo. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar. Se derrama na presença desse Espírito.
homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir. E a igreja canta, vem. E é na certeza da presença do Espírito Santo de Deus que nós vamos refletir hoje sobre o tema da noite. Dá-lhe vós mesmos a palavra da vida, o Verbo. E esse Espírito Santo vai preparando o nosso coração para que nós possamos não somente ouvir, mas aprender a viver a palavra de Deus. Oração preparatória. Glorioso Mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor nosso, vós que derramastes vosso sangue e deste a própria vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos dele a graça de sermos vencedores dos nossos infortúnios, que nos fazem viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei a vossa poderosa intercessão todos os desvalidos que a vós recorrem, especialmente os do nosso município. Livra-nos de toda epidemia moral, espiritual e corporal. Fazei que se convertam aqueles que por querer ou sem querer são instrumentos de infelicidade para os outros. Que possamos perseverar no mandamento do amor, propagando a boa nova do Evangelho, até o triunfo final. Ensina-nos, São Sebastião, a sermos ousados na luta pelos pobres de nosso tempo, para que assim eles se sintam acolhidos e suas necessidades físicas e espirituais. São Sebastião, advogado contra o flagelo da fome, das epidemias e das pestes, rogai por nós. Amém. Hoje o tema que nós vamos refletir fala sobre o Verbo. A campanha da fraternidade fala sobre acolher aqueles que têm fome. E a gente consegue perceber claramente aqueles que necessitam de pão, pão físico, pão material. É fácil saber, mas no meio de nós tem muita gente com fome, não do pão físico, mas do pão da palavra de Deus. E esse pão se torna um pouco mais difícil se nós não estivermos bebendo da graça da palavra, se nós não estivermos bebendo dos sacramentos. Se torna um pouco mais difícil de nós conseguirmos enxergar aquele irmão, aquela irmã próximo de nós que está precisando ouvir a palavra, se alimentar a palavra. E para que nós possamos refletir um pouco sobre esse tema, vamos tirar da própria palavra esse alimento, essa bebida que mata a nossa fome e mata a nossa sede. Aclamemos o Santo Evangelho de Deus. Jesus,
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo que os profetas anunciaram, será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo, para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante, mas eles insistiam: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-os e partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Palavra da salvação. Meus irmãos, essa palavra nos fala dos discípulos de Emaús. Depois da crucificação de Jesus Cristo, passado 3 dias, eles estavam voltando para casa, tristes, abatidos, sem esperança, sem perspectiva de futuro, porque o Deus, o Messias em que eles colocavam a fé, tinha morrido, e eles esperavam já há 3 dias, mas não tiveram prova da ressurreição. E por isso, começou a reinar no coração desses discípulos o desespero, o medo, a desesperança. Até que o próprio Jesus apareceu para eles. Mas a falta de esperança, aquele momento que eles fraquejaram na fé, fez com que eles não conseguissem compreender que ali estava Jesus, que aquele era o Salvador. E Jesus os repreende: vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não sabem que era necessário passar por tudo isso para depois ressuscitar? E então Jesus começa a dar a eles o pão da palavra, começa a refletir com eles toda a palavra, desde Moisés, todos os profetas, até os evangelhos, o próprio Jesus Cristo. E a leitura vai nos dizer mais à frente que eles disseram: não é que quando eles falavam, que Jesus nos falava sobre as Escrituras, o nosso coração ardia. E é assim que hoje também é para nós. Quando nós nos afastamos da igreja, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós começamos a deixar entrar no nosso coração a falta de fé, a falta de esperança, o medo, o rancor, a mágoa. Esse tipo de sentimento vai começando a tomar conta do nosso coração. E toma conta a tal ponto que às vezes a gente não consegue perceber quando Jesus entra na nossa vida e nos dá um sinal. Quando Jesus diante de nós às vezes se usa de um irmão, às vezes da igreja, para nos trazer a esperança, e a gente não consegue perceber, porque a gente se distancia da palavra de Deus. E aí Jesus começa a falar das palavras, explicar toda a Escritura, como diz a leitura. E à medida que Jesus vai falando, o coração deles vai se enchendo de esperança, o coração deles vai se enchendo novamente de amor, o coração deles vai se enchendo de vontade de servir, de partilhar, vai se enchendo de bondade. E é essa a ação da palavra na nossa vida. Quando a gente busca, quando a gente se alimenta, todo aquele nosso medo, todas as dificuldades, todas as tribulações se transformam em fé, em esperança, se transformam na certeza da vitória em Cristo Jesus, porque as Escrituras nos levam a Cristo. Então, meus irmãos, essa palavra de vida eterna, nós não podemos nos afastar dela. Temos que estar sempre nos alimentando, porque se a gente não se alimentar dessa palavra, a gente acaba deixando espaço no nosso coração para que esses sentimentos ruins possam tomar conta, e a gente deixe de perceber a presença de Jesus no irmão que está do nosso lado. E no momento que a gente toma posse dessa graça, se alimenta da palavra, se fortalece com a palavra, a gente tem que ter a consciência de que é preciso não só entender e ouvir, é preciso vivenciar essa palavra no dia a dia.
nas coisas simples, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, sermos pessoas de Deus, pessoas de Cristo, pessoas da palavra. E quando a gente começa a vivenciar essa palavra, a gente começa a evangelizar também o irmão que está do lado, o irmão que precisa. As pessoas passam a olhar para nós, ver Cristo em nós e ser atraída pela palavra de Deus, pelo próprio Cristo. Porque quem é cristão de verdade, mesmo na tribulação, mesmo nas dificuldades, não perde a esperança, porque tem fé em Jesus, e fé na palavra, e fé na vitória. E as pessoas vão olhar para nós e vão ver isso. Aquela pessoa, mesmo quando passa por dificuldades, está sempre com um sorriso no rosto, está sempre com esperança. Por quê? Porque ela acredita na vitória em Jesus Cristo, porque é isso que diz a palavra. E assim nós temos o exemplo de São Sebastião, criado em uma família cristã, resolveu entrar para o exército romano. E aí a gente poderia se perguntar, mas como alguém que é cristão, que ama a Cristo, a ponto de dar a sua vida pela sua fé, poderia servir em um império que perseguia os cristãos? Mas São Sebastião, por se alimentar da palavra, ele conseguia entender aquilo que Cristo queria dele. E ele sabia que dentro do exército romano, ele poderia levar a palavra de Deus. E ele também saberia que aquela missão era uma missão muito perigosa. Mas ele não teve medo. Ele enfrentou e foi levar esperança àquelas pessoas. E o império sempre perseguia os cristãos, prendia. E São Sebastião, como era membro do exército, ia nas celas levar o pão físico para aquelas pessoas. Mas o pão físico não tirava a angústia, não tirava o medo, não tirava o desespero do coração daquelas pessoas. Então, além do pão físico, São Sebastião levava o pão da palavra de Deus. E ali ele evangelizava. E aquelas pessoas, mesmo dentro de uma cela, mesmo com medo de perder a vida, se enchiam de esperança, porque passavam a acreditar, através da palavra de Deus, pregada por São Sebastião, que a vitória era a ressurreição em Cristo Jesus. E ali, São Sebastião foi conseguindo vários e vários corações para Cristo. Várias e várias conversões para Cristo. Não só entre os presos, mas também entre os próprios companheiros de exército. Até que ele foi denunciado como cristão. Levado diante do imperador, se recusou a negar a sua fé em Jesus. E por isso foi ser martirizado. E São Sebastião nos dá o exemplo de como nós devemos ter o zelo pela palavra. Primeiro, nos alimentar da palavra. Segundo, vivenciar essa palavra. E terceiro, levar essa palavra às pessoas que mais precisam. Como eu disse no início, é fácil reconhecer quando alguém está com fome de um alimento físico. Mas às vezes a gente não consegue perceber que tem alguém dentro da nossa própria casa que está precisando ser evangelizado, que está precisando ouvir a palavra de Deus, que está precisando que uma pessoa chegue para ele e diga: meu irmão, minha irmã, você é especial aos olhos de Cristo, porque a palavra diz que você é especial aos olhos de Cristo. Meu irmão, minha irmã, Jesus te ama. Ontem o irmão Nildo falou que muitas e muitas pessoas sofrem de depressão. E entre essas pessoas que sofrem de depressão, muitas pessoas têm muitos bens materiais. Em termos de bens materiais não falta nada. Mas a pessoa, às vezes, se deixa levar nessa doença, a depressão. Mas às vezes não falta o pão físico, mas falta o pão espiritual. Então, quer dizer que nós temos que levar a palavra de Deus, nós temos que experimentar, vivenciar e evangelizar? Sim. Mas então quer dizer que eu tenho que ser um pregador? Não. Quando a gente vivencia a palavra, nós já estamos evangelizando. Quando a gente vive bem o nosso casamento, o nosso matrimônio, a gente está evangelizando. Quando a gente educa os nossos filhos nos mandamentos da palavra de Deus, da igreja, nós estamos evangelizando. Quando nós vamos à missa domingo, quando nós buscamos a Eucaristia, nós estamos evangelizando. Quando nós rezamos agradecendo pelas nossas refeições em um ambiente público, nós estamos evangelizando.
São Francisco dizia que nós devemos evangelizar sempre, se preciso com palavras, ou seja, evangelizar através do exemplo. Mas a gente só vai conseguir ter essa força para evangelizar se nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E aí a gente pode se perguntar, como se alimentar dessa palavra? Hoje nós temos muitas e muitas formas. Santa Missa, quantas e quantas rádios católicas, TVs católicas, na internet, sites católicos que nos trazem o Evangelho do dia, a liturgia diária, que nos trazem pregações maravilhosas. Basta querermos. Não precisa você pegar a Bíblia e ler e depois dizer, não estou entendendo, eu leio, mas não entendo. Se você lê e não entende, escute, se alimente, coloque na sua casa uma TV, uma rádio católica para ouvir, escute a pregação do dia, escute palestras católicas, alimente a sua alma, alimente o seu espírito. Não se preocupe só com o corpo físico, se preocupe de alimentar o corpo espiritual. E o alimento do corpo espiritual é a palavra de Deus e também a Santa Eucaristia. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. São Sebastião, vós que recebeste de Deus o dom da sabedoria, ajuda-nos a apreciar cada vez mais as coisas divinas. E abrasados pelo fogo do amor a Cristo, possamos levar o Evangelho, palavra viva, aos nossos irmãos afastados, assim como fizestes tão bem. Que as nossas vidas sirvam de testemunho do amor de Deus e assim possamos alcançar as almas mais tíbias. Amém. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jaculatória. Quem tiver com o livrinho, nós podemos rezar juntos. São Sebastião, missionário do Reino de Deus, rogai por nós. Vamos à nossa ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do céu, tende piedade de nós. Deus, Pai do céu, tem piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Filho, Redentor do mundo, tem piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. São Sebastião, vamos supor a escravidão de toda a justiça da fama de Deus, oeste da terra da falta de Deus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai
São Sebastião! Cantemos o hino do nosso copadroeiro. Meu corpo ferido mortal, mas em vez da morte quem te deram foi a glória, coroa imortal. Foi a glória, foi a glória, foi a glória, coroa imortal. Foi a glória, coroa imortal. Viva São Sebastião! Viva Jesus Cristo! Viva! E agora, alimentados pela palavra de Deus, essa palavra de vida que transforma, que preparou o nosso coração para que nós sintamos, assim como os discípulos de Emaús, o fogo arder, o fogo da fé arder do nosso coração, que nós possamos nos preparar para receber o Rei da Glória.
fizeram em mim, Senhor. Se tocar eu vou. Eu vou por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu vou por tua misericórdia, novo eu serei. Tua presença cura todas as feridas que causei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Tua presença cura. Aplaude esse Deus maravilhoso das nossas feridas que causei. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, uma igreja sinodal contra a fome. Dá-lhe vós mesmos a palavra da vida, o verbo que se fez carne, a palavra que estava antes que tudo existisse. A palavra estava lá, a palavra era Deus. Ela estava com Deus e nada foi feito sem ela, mas tudo por meio dela. Essa palavra que é Cristo nosso Senhor. A gente se alimenta na Eucaristia, na Santa Missa, da palavra e do pão. É importante lembrar esse fato, porque às vezes a gente não gosta da observação da palavra. A gente gosta da missa. Claro que a missa é bem maior, mas na celebração tem a palavra, que é o mesmo Cristo que recebemos no pão, e por acréscimo também é servida a comunhão. Essa palavra tem que estar dentro de nós, em nossas entranhas, em nosso ser, para que a nossa vida também comece a falar.
não pelas palavras, mas pelo exemplo, pelo testemunho, do qual somos muito carentes hoje. Há muitos louvores, há muitos credos cristãos. A gente passava no domingo algumas ruas anunciando a festa que ia chegar, e passou por vários templos, a maioria cheios de pessoas. Há muita gente rezando, orando, louvando, mas há pouca gente testemunhando. Há pouca gente dando bom exemplo. Por isso que as nossas pregações são vazias. A gente fala até cansar o ouvinte. A gente vive muito pouco, porque se fala o que se anuncia. É por isso que o nosso pregador citava Francisco de Assis. Cessem as palavras e falem as obras. Uma vez, o irmão Leão convidou o Francisco para fazer uma pregação na praça, e havia muita gente. Ele aceitou e foram os dois. Deram uma volta na praça e Francisco convidou para voltar, e ele disse: e a nossa pregação? Pregação do Senhor. Precisa de pregação maior que esta que fizemos. Todos nos viram. Não é essa a pregação urgente dos nossos dias, do nosso tempo. Falar com a própria vida, com nossos atos, nossos gestos. Senhor Jesus, nos ajude, nos ensine a escutar, a acolher e vivenciar a Tua palavra. Deixar que ela nos dê a direção. Deixar que ela indique nossos projetos, nossos sonhos. Deixar que ela se encarne de novo dentro de nós, para que se transforme em Eucaristia, o pão consagrado e uma vida reta, uma vida pura, uma vida boa, uma vida servidora, que vai acolhendo, servindo, saciando a fome, todas as fomes que precisam ser vencidas o quanto antes. Aumenta, Senhor, a Tua graça em nós. Ajuda-nos na Tua conversão e transforma a nossa consciência para acolher melhor, viver melhor e comunicá-la de forma mais autêntica, mais transformadora aos irmãos que ainda não a conhecem ou que conhecem menos do que nós. Oremos pelo Santo Padre e o Papa Francisco. O Senhor o guarde e o fortaleça. Lhe dê a felicidade nesta terra e não o abandone à perversidade dos seus inimigos. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade o vosso servo, o Papa Francisco, que constituísse pastor da vossa igreja. Dá-lhe por sua palavra e exemplo velar sobre o rebanho que lhe foi confiado, para chegar com ele à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso arcebispo Dom José Antônio. Vigilante ele apacente, Senhor, o seu rebanho com vossa fortaleza e na grandeza do vosso nome.
Tu és sacerdote para sempre. segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Ó Deus, que governais como a vossa igreja por diversos ministérios, dai ao vosso servo Dom José Antônio, colocado à frente do vosso povo, para que presida em nome de Cristo o rebanho de que é pastor, sendo mestre fiel da doutrina, sacerdote da santa liturgia e servidor daqueles que governam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tua presença cura todas as destes o pão, Tem todo sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelo sagrado mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que veis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelo século dos séculos.
Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, o seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Juntos rezemos pela Igreja, pelo Santo Padre e pela Pátria. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tem misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe seu descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rezemos todos pelas vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho, abençoai em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho, generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão.
Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não se perca por falta de operários. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral na tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo do servidor do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao nosso.